Boa tarde para você. Apuração importante sobre a nossa política externa. O governo brasileiro não está vendo a crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos como só uma bravata, uma provocação da metralhadora giratória de Donald Trump. Não, esse tema está realmente preocupando o presidente Lula e o seu entorno. Conversei com fontes muito próximas a Lula e essas fontes me disseram que esse último vídeo divulgado pelo Departamento de Estado americano, dizendo que o domínio dos Estados Unidos sobre a América não será mais questionado, pois bem, conversei sobre esse vídeo e captei algumas impressões. Na Casa Branca, eles falam em uma espécie de releitura da doutrina Monroe. E eu trago aqui, então, os bastidores do que está pensando Lula e seus auxiliares. Eles avaliam que o presidente Lula representa uma espécie de foco de resistência aqui na América Latina em relação a essa tentativa de domínio americano. E aí o seguinte, falar em isso, nas palavras das fontes do governo brasileiro, falar em dominar a América do Sul sem dominar o Brasil faz com que esse plano de dominação fique capenga. E essa foi exatamente a palavra que usaram. Sem o Brasil ficar capenga, considerando, claro, a importância geográfica e econômica do Brasil. Sendo Lula, então, esse foco de resistência ao plano de dominação, essa seria a motivação pela qual Trump e seu governo esteja tentando interferir nas eleições presidenciais por aqui. Eles dizem que se Flávio Bolsonaro, governo brasileiro, avalia que se Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai aderir ao alinhamento automático com os Estados Unidos, como faz a Argentina de Javier Milei, por exemplo. E por isso, então, essa seria a justificativa das tentativas dos movimentos americanos para mandar diplomata para cá, por exemplo, para tumultuar, questionar as urnas eletrônicas, desacreditar o processo eleitoral aqui no Brasil. Então, Yuri Pita, é importante a gente dizer que não é só essa questão de é uma provocação, é uma bravata. Não, realmente preocupa o governo brasileiro e eles acham que, olha, se ele quer dominar, se Donald Trump está anunciando que quer dominar a América e o Brasil é um foco de resistência liderado pelo presidente Lula, claro que eles vão interferir no Brasil, então, para tentar tirar Lula e colocar alguém mais alinhado aos Estados Unidos. E, mais uma vez, eu repito, Yuri, essa é a visão do governo Lula sobre esse assunto. São uma série, de momentos aí, ou de questões que têm têm contribuído com essa visão que o Palácio do Planalto, que o governo Lula tem em relação a possíveis hostilidades ou tentativas de interferência do governo Trump, e em especial do Departamento de Estado americano sob comando de Marco Rubio, que foi o departamento americano que divulgou este vídeo ontem, que fala aí da América para os americanos, remetendo aí à doutrina Monroe do século XIX. Um fato histórico que o Pedro Venceslau vem para a tela agora trazer mais detalhes, mais explicações, depois de ter ouvido historiadores, pesquisadores, a respeito desse resgate que Donald Trump faz da doutrina Monroe, e outros veículos, por exemplo, The Economist e outros veículos de imprensa têm tratado aí de uma versão da doutrina Donroe, mesclando o nome de Donald Trump com o do presidente Monroe, que foi responsável por essa doutrina lá no século XIX. O que você nos conta da sua conversa, Pedro Venceslau? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Eu procurei o professor emérito de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, que é um estudioso desse tema. E ele, na avaliação dele, diz que o Donald Trump faz uma instrumentalização da doutrina Monroe, faz uma releitura dessa doutrina que foi criada em 1823 na gestão de James Monroe. Era um contexto completamente diferente, era um ambiente instável e naquele momento havia uma tentativa de recolonização da Europa e de países europeus aqui na América Latina e também na América Central e na América do Sul. Ele lembrou que a independência do Brasil aconteceu um ano antes da doutrina Monroe, em 1822. Mas, naquele momento, ainda eram travadas batalhas contra exércitos portugueses em algumas regiões do Brasil.
Portanto, havia de fato uma ofensiva de países europeus para recolonizar países e os Estados Unidos, que ainda não era a superpotência que é hoje, tentava evitar de toda forma que isso acontecesse. Então criou-se essa doutrina. Era uma tentativa de impor limite da interferência dos países europeus, portanto, uma política absolutamente legítima do governo norte-americano. Na leitura de Daniel Arão Reis, o presidente Donald Trump usa a doutrina Monroe como uma tese de base para suas ambições hegemônicas aqui na América Latina, que não há nenhuma contextualização possível que justifique ele mencionar a doutrina Monroe para dizer que os Estados Unidos da América vai manter esse domínio sobre a América Central, sobre a América do Sul. Lembra ainda que o domínio do continente naquela época era uma questão que mobilizava não só os países europeus, mas também era uma questão que era discutida num outro formato, num outro momento histórico. Portanto, essa releitura do Donald Trump não faz muito sentido na leitura do historiador como justificativa para hoje, nesse ano de 2026, manter qualquer tipo de ambição hegemônica no país. Inclusive, os partidos de esquerda que rebatem essa tese de Donald Trump também usam esse mesmo argumento. Muito bem, obrigada, Pedro Venceslau. Ficou bom esse pacote aqui para a gente explicar. Então, eu citei a doutrina Monroe e você vem explicando, trazendo toda essa contextualização histórica, claro, com pitadinhas do nosso Wikipita, que é o Wikipédia de Yuri Pita, que tem uma memória absurda. Pedro, a gente volta daqui a pouquinho.